Bem, boa tarde, minhas amigas, boa tarde, meus amigos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas, Francisco de Assis. Hoje é 24 de julho de 2025, né? Como o tempo está passando rápido. E nesse horário, nós estudamos essa obra de Hermínio de Miranda, Diversidade dos Carismas, Teoria e Prática da Mediunidade. Nós estamos estudando o capítulo 16, Semiologia da Comunicação Mediúnica. Hoje nós estamos aqui no item 12, Guias e Controles de Relacionamento com os Médiuns. Mas antes da gente iniciar, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, nosso Pai Criador, ao nosso Mestre Jesus, agradecendo tudo que temos recebido, agradecendo pela proteção, pela misericórdia que o Pai tem para com cada um de nós, e sempre pedindo também por aqueles nossos irmãos que se encontram em situação muito mais graves que a nossa, né? Tem muitos irmãos passando por dificuldades muito intensas, hospitalizados, outros presos, outros com transtornos emocionais gravíssimos, processos obsessivos, que esses irmãos possam ser envolvidos, amparados, fortalecidos, esclarecidos. E que a misericórdia do Pai sempre nos alcance. E assim, pedimos ao Pai que nos dê a permissão para iniciarmos nosso estudo da tarde de hoje, graças a Deus. Bem, nesse capítulo que nós estamos estudando sobre a semiologia da comunicação mediúnica, o Luiz de Miranda está falando sobre aquele tipo, né, de amigo espiritual que aqui no Brasil não temos, que é o tal do, quer dizer, não é usado, né, o tal do controle. Porque aqui no Brasil, quando nós estudamos a mediunidade, nós seguimos a doutrina dos espíritos. E aqui, o médium, o amigo espiritual, né, a gente sempre tem aquela ideia de que é um espírito sério, evangelizado, que ele não tem ideia de vontade de tomar o controle de ninguém, de mandar em ninguém, de dominar em ninguém. Inclusive, as várias mensagens que a gente recebe dos amigos espirituais é sempre nos alertando. Se algum espírito manifestar alguma atitude visando tirar o nosso livre-arbítrio, fica de antena ligada. Fica de antena ligada. Porque os espíritos superiores não têm essa intenção. A gente não vai imaginar o Emmanuel, uma Joana de Ângeles, querendo nos dominar, dizendo o que a gente deve ou não deve fazer, querendo nos controlar, cercear a nossa liberdade. Mas ele está trazendo aqui um tipo, né, de médiuns, tipos de trabalho mediúnico que normalmente existe em outros países, como nos Estados Unidos, na Inglaterra. Eles estudam, eles encaram a mediunidade, a doutrina, de uma outra forma, diferente da nossa. Mas ele estava apresentando isso aqui para a gente conhecer esse tipo de trabalho. Que pode acontecer de você estar trabalhando uma mesa mediúnica e o espírito desse aparecer. Ele pode aparecer, né? E aí a gente tem que saber o que a gente está encarando e como lidar com ele. Então, aí ele vai dizer aqui, né, eu vou até começar do parágrafo anterior, no meio do parágrafo anterior, quando ele diz assim: como escreveu Kardec, os espíritos não são mais do que seres humanos desencarnados, e por isso não se convertem em sábios ou santos no momento seguinte ao da morte do corpo físico. Porque tem muita gente, né, que acha que, é espírito, então, está no outro patamar. Não, está no patamar bem abaixo do nosso. E a gente tem que lembrar disso.
Quando a gente desencarna, a gente não muda de moralidade. Moralidade é a mesma. A única coisa que modifica é que você perde o corpo físico. Mas a tua moral, o teu grau de conhecimento é o mesmo. A morte não dá título de sabedoria, de moralidade para ninguém. E tem gente que endeusa os espíritos. Oh, meu guia. Esse o guia está mandando fazer as coisas mais absurdas. Mas é, oh, meu guia. Não tem isso, né? Então, ele diz aqui, na própria codificação, encontramos questões que mesmo as entidades que compunham a equipe de espíritos de verdade declaram com a singeleza pura da grandeza desconhecer ou não ter como explicar pela carência de terminologia ou de conhecimentos adequados por parte dos encarnados. Então, a gente vai encontrar falantes do Espírito de Verdade, são os espíritos que ajudaram Kardec a realizar a codificação, muitas vezes eles dizendo, olha, eu não tenho como explicar isso para vocês. Ou porque eles não sabem, né? Não sabem, e na codificação sempre aparece isso, os espíritos não sabem tudo. O único que sabe tudo é Deus. Os espíritos não sabem tudo. E quando o espírito superior ele diz, ou, às vezes ele diz assim, olha, eu não tenho como explicar isso para vocês, porque falta no vocabulário de vocês, somos espíritos inferiores ainda, né? Não tem palavras para eu poder explicar isso aí para vocês. Falta palavras, né? Aí ele diz aqui, eles são pacientes e sempre dispostos a ajudar. Uma expressão do doutor, o nome do médico é Nandor Fodor. Eles não catam ordens e gostam de ser tratados com cortesia. Então, eles gostam de ser tratados com cortesia, com educação. Criam usualmente uma atmosfera de religioso respeito, mas nem todos se apresentam como pessoas de santa disposição. A gente vai ver aqui, ele vai trazer para a gente um exemplo de alguns espíritos que diziam ser guias, mas que tinham um comportamento totalmente inadequado para nós que estudamos a doutrina dos espíritos aqui no Brasil. Então, aqui no Brasil, esse tipo de comportamento que ele vai citar aqui, de alguns espíritos que chamam guias ou controles, né? De americanos, ingleses, aqui no Brasil, isso nós, pelo menos a espiritualidade humana, né? Não precisa assim, não siga esses espíritos, não. Porque da mesma maneira que nós estamos fazendo um trabalho mediúnico, imagina, a gente está na casa espírita. Se a gente está na casa espírita, quer dizer, o recomendado não é só na casa espírita, né? É no nosso dia a dia. A gente falar com educação, a gente, numa conversa, evitar palavras de baixo calão, palavrões, porque tem pessoa que, numa frase de 10 palavras, 9,5 são palavrões. Não sabe falar sem conversa, sem ser um palavrão, né? Tem palavrão que já até incorporou no vocabulário da pessoa. Qualquer coisa, ele solta aquele palavrão. Então, ele mostra o quê? Que os espíritos não podem ter esse comportamento. Espíritos elevados podem, não devem ter esse tipo de comportamento. Então, ele diz aqui, Walter, controle da médium. Quer dizer, ele é o guia da médium. Olha só, o guia da médium. Quando fala controle, é guia. Não hesitava em despachar os tantos palavrões. Se algo desagradava de maneira especial, ou de mandar as favas os que o atormentassem com perguntas impertinentes. Alguém imagina, só assim para gente, uma Joana de Ângeles, um Humberto de Campos, um André Luiz, um André Filomeno de Miranda, um Well, uma Amélia Rodrigues, falando palavrões, está irritado, né? Por alguma coisa, ele está irritado. Aí ele solta um monte de palavrões, ou as favas, quer dizer, não enche o meu saco.
Alguém consegue imaginar um guia espiritual falando assim com o médium? Emmanuel falando assim com Chico, Joana de Ângeles? Não, mas lá na Inglaterra, Estados Unidos, isso era normal, isso era aceitável. Aqui, o que a gente estuda doutrina, eles falam, não devemos aceitar, nem nós devemos agir assim. Não é só com os espíritos, não, com ninguém, né? Que é a falta de educação. Aceitar que os espíritos façam isso com a gente, e a gente diga que ele é nosso guia. Então, olha só, esse guia, que ele chamava Walter, ele era o guia da médium Margaret. Ele não hesitava em despachar os tantos palavrões se algo desagradava de maneira especial. Ou de mandar as favas, quer dizer, mandar para o inferno, os que o atormentassem com perguntas impertinentes. Quer dizer, era o espírito descontrolado. Descontrolado. Já pensou? Lembra que, às vezes, Kardec, na codificação, ele faz perguntinhas insistentes. E os amigos espirituais dizem que para ele: você já não perguntou isso? Novamente você vai perguntar isso? Porque nunca nenhum deles mandou o Kardec perguntar. Né? Então, isso é comum. Né? E aí, de outros, conta, foto o dele é Nando, que uma dessas irritações deu-se com o Golding. Golding era um místico inglês que o acusou de estar fraudando. Walter Espírito despejou sobre o mágico um monte de maldições em linguagem impublicável. Gente, se o espírito, né, o Houdini, que foi um grande mágico, né, do século, final do século XIX, do século XX, né, foi assim, um fenômeno em questão de mágica, mas era um mágico. E ele tinha um quê de mediunidade também. Ele disse que o espírito estava fraudando alguma coisa. E aí o espírito, irritado, despejou um monte de palavrões para ele. Aí eu pergunto, como é que você vai receber orientações, né? Mantenha calma, meu filho, né? Tenha fé em Deus de um espírito que, se ficar irritado, abre o vocabulário e fala um monte de palavrões como se estivesse na rua. Aí ele diz aqui, o controle, quer dizer, o guia, o espírito da senhora Travers Smith, que se identificava com o antigo sacerdote egípcio, ao tempo de Ramsés II, também praguejava e xingava à vontade, quando as coisas, no seu entender, não corriam bem. Então, essa orientação que nós, brasileiros, né, recebemos da doutrina espírita, dos espíritos elevados, do doutor Bezerra, é totalmente diferente disso. Totalmente diferente disso, né? Tanto é, principalmente dos Estados Unidos e Inglaterra também, por exemplo, cobrança, médium pode cobrar, eles têm uma outra visão da doutrina. Então a gente percebe o quê? Que esses controles aqui, esses guias aqui, são tão diferentes assim que as pessoas do mundo, né, são diferentes. Porque normalmente quando a gente pensa assim, ah, fulano é meu guia espiritual. Estou falando que o meu guia seja o espírito de escola, mas eu imagino que, se ele vai ser meu orientador, que ele esteja um pouco, pelo menos, alguns degraus acima de mim, para poder me dar orientação. Senão vai ser o quê? Cego guiando cego, mesmo. Então ele tem que ter um pouquinho mais de controle,
paciência, caridade, bom senso do que eu. Né? Orientar, né? Dizer para mim, olha, minha filha, calma. Se ele for um descontrolado, que por qualquer coisinha se irrita e manda todo mundo às favas, fala um monte de palavrões, vai ser isso. Que tipo de orientação essa pessoa vai receber? Aí ela vai dizer aqui, né? Outro controle, ela tinha um outro orientador, da senhora Traves, de nome Peter, e que se servia do grupo para promover suas próprias experiências, era excelente para criar testes para as suas pesquisas. Mas quanto ao seu caráter, ainda segundo Fodor, né, Nundor, se diz flor que se cheire. Gente, olha que situação. A mulher tinha dois orientadores. Um xingava todo mundo. O outro tinha um caráter doce. Percebeu o problema? Às vezes, os controles, sempre lembrar, controle é o guia espiritual, que eles aceitam, né? Se especializavam em determinadas tarefas. Um para trabalhos de efeitos físicos, outro para psicografia, e assim por diante. Bem como para este ou aquele assunto. Um espírito que se identificou como Cristo d'Angelo, junto de um médium de nome Rossi, declarou que só dispunha de poderes com a voz, ou seja, trabalhos de psicofonia. A observação é de profundo interesse por duas razões importantes. Primeiro, porque vemos um espírito que expõe honestamente suas próprias limitações, transmitindo aos médios uma missão não apenas de humildade, mas de não pretender desempenhar tarefas que não estão ao seu alcance ou não se acham incluídos na sua programação. Segundo, porque nos leva à evidência, nem sempre reconhecida e comentada, de que há espíritos que funcionam como médios de outros espíritos. Aí aqui eu me lembro, né, do Kardec, quando ele começou o trabalho de codificação, né, e ele vai contar, deixa eu ver aqui se é nesse Minha Missão, do guia, de um espírito que vai aparecer para ele, tá? Esse espírito vai aparecer para ele e vai começar dando algumas orientações para ele. Ele não conhecia quase nada, né? Sobre doutrina, mas ele fala que o Kardec era um homem sério. Oi, fale. Nesse caso aí que o espírito fala palavrão, xinga, aquela coisa toda, aí nesse caso é o espírito que está no controle, né? Porque a médium só libera, né? Exatamente. Ela é médium. Ele fala através dela. E ela libera tudo, né? Deixa ele à vontade de falar o que ele quiser também. Colocar o que ele quiser. Ele manda no terreno dos outros, ele manda no pedaço. E ali ele fala o que ele quiser. Eu estava procurando aqui no livro Obras Póstumas, quando Kardec ele vai contar que quando ele começou a participar de algumas reuniões, ele foi convidado a ir na casa de um amigo. Né? E nessa casa, ele diz aqui, olha só, e as pessoas recebiam, tinha médios que recebiam espíritos. Aí ele diz aqui, ó, livro das póstumas, ele diz aqui, que eram muito numerosas reuniões onde ele ia.
Além dos frequentadores habituais, admitiam-se todos os que solicitavam permissão para assistir a elas. Então, a plateia era à vontade. Está na segunda parte. Extratos do livro das previsões concernente ao Espiritismo. Então, a minha primeira iniciação do Espiritismo. Então, ele diz que lá, qualquer um que quisesse chegar na reunião, podia era bem chegado. Bastava chegar e pedir para. Então, ele diz aqui, numa das reuniões, para ver conhecimento com a família Bobin, que residia na rua Rochard. E o senhor da casa, o dono da casa, o convidou para participar de algumas reuniões semanais. E diz que era muito numerosa essas reuniões. Então havia muita gente que ia, era convidada, a porta era aberta, bastava chegar, dizer que queria assistir, assistia. Aí o que ele diz aqui? Ele não tinha conhecimento de nada, mas ele reparou isso. Ele diz assim: são geralmente frívolos os assuntos tratados. Os assuntos que aconteceram na reunião eram frívolos, falam de bobagens, bobagens, não é sério. Os assistentes se ocupavam principalmente de coisas respeitantes à vida material. Então, quando eles interrogavam os espíritos, eles só queriam saber de bobagem. Quem vai ganhar o jogo tal, com quem eu vou casar, sabe, essas bobagens assim. Aí ele diz, queriam saber coisas do futuro, uma palavra, de coisas que nada tinham de realmente sério. A curiosidade e o divertimento eram os móveis capitais de todos. Isso é em Paris. Então, aquelas pessoas que estavam ali, o interesse delas qual era? Era saber de bobagens. O que vai acontecer comigo? Eu vou casar, meu marido me trai, eu vou ganhar na loteria, o que vai acontecer amanhã? Essas coisas assim. Aí eles aqui, havia um espírito que dava comunicação através de uma médium. O nome dele era Zéfiro, é com Z de zebra, Zefiro, Zéfiro. Esse espírito costumava manifestar-se. E o caráter dele não era lá dos melhores. E ele estava bem em acordo com a reunião. A reunião só tratava de frivolidades e ele também. Aí ele diz aqui, entretanto, ele era muito bom e se dissera protetor da família. Se com frequência fazia rir, ele era piadista, contava coisas engraçadas. Também sabia, quando preciso, bons conselhos. E manejar, se ensejo se apresentava, o epigrama espirituoso e mordaz. Quer dizer, ele, se precisasse, ele gostava de fazer poesias. Mas as poesias dele eram poesias satíricas, que expressavam um pensamento malicioso, um dito picante, uma zombaria, entendeu? Então, ao mesmo tempo que ele não era um espírito bom, se alguém precisava de um bom conselho, ele dava, mas ele também gostava de fazer piadinhas, poesias jocosas, maliciosas. A gente não via, às vezes, essas pessoas fazendo umas musiquinhas, né, com piadinhas, falando de alguma coisa de um fulano, de outra assim. Ele era dado a isso. Aí ele diz aqui, não era um espírito. Ele e Kardec se relacionaram. Ele se interessou pelo Kardec, porque ele ficou conversando com ele. Mas ele diz aqui, ele não era um espírito muito adiantado, não. Porém, mais tarde, auxiliado por espíritos superiores, ele me auxiliou em alguns trabalhos. Depois ele disse que tinha que reencarnar e eu nunca mais ouvi. Ele diz aqui, foi nessas reuniões que comecei os estudos sérios de espiritismo, menos ainda por meio de revelações do que por observações. Então,
Aí o Kardec diz assim: um dos primeiros resultados que colhi das minhas observações foi que os espíritos, nada mais sendo do que as almas dos homens, não possuíam nem plena sabedoria nem a ciência integral, que o saber de que dispunham se circunscrevia ao grau que haviam alcançado, de conhecimento que haviam alcançado de adiantamento, e que a opinião deles só tinha o valor de uma opinião pessoal. Reconhecida desde o princípio essa verdade, me preservou de grave escolha de crer na infalibilidade dos espíritos e me impediu de formular teorias prematuras, tendo por base o que fora dito por um dos deles. Então, Kardec, observando Zéfiro, observando a forma como Zéfiro se comportava, ele percebeu o quê? Que os espíritos são como nós, entendeu? Que são espíritos que o adiantamento deles vai de acordo com o conhecimento que eles têm. Então, isso aqui acontece na Europa. Então, Kardec vai mostrar para a gente que esses espíritos frequentavam os reuniões. Divertimento, era como se fosse mais uma visita espirituosa, divertia todo mundo, contava piadas picantes. Não tem, às vezes, a gente se reúne numa festinha e chega alguém e começa a contar as piadas picantes, aí o outro diz outra. Ele era assim também. Às vezes ele até dizia alguma coisa interessante, mas outras vezes ele também debochava dos outros, fazia piadas. O Kardec, com o tempo, o Missério era um professor, ele fez amizade com aquele espírito, o espírito deu umas orientações para ele, mas esse espírito logo tinha que reencarnar. E Kardec mesmo ia perceber o quê? Que não tinha, que não tinha nada para acrescentar a ele. É igual você que vai, às vezes, numa reunião, numa casa de alguém, às vezes é seu amigo, né? Você vai lá a primeira vez, aí você participa daquela reunião, mas você vê que as pessoas, né? Sabe? É uma coisa que eu odeio mesmo. Eu vou num lugar, aí começa aquelas piadinhas racistas, sabe? Gente, é uma coisa que me irrita profundamente. E ainda tem hoje, gente, até hoje, que gosta de fazer essas piadinhas, já? Essas piadinhas. E falando coisas inadequadas, contando piadas com muitos palavrões, ligadas a questões de sexo. São as coisas que vão me. Eu não gosto, eu não me sinto bem nesses lugares. Mas, da mesma maneira que tem nós, pessoas como nós, que gostam disso, também tem espíritos que gostam desse tipo de coisa. Também gostam desse tipo de coisa, né? Então, é o que ele fala aqui. Ele diz que esse Cristo d'Ângelos aí, né, que apresentou aí para a senhora, ele até dizia que ele tinha limitações, que ele não sabia é, fazer de tudo. Ele reconhecia ali que ele tinha dificuldades, né? Como diz aqui, até um espírito humilde, porque ele dizia que certas coisas ele não podia fazer porque ele não sabia fazer, né? Agora ele fala aqui sobre espíritos que funcionam como médio de outros espíritos. Nós já falamos semana passada. Aí ele diz aqui: destaquemos este último aspecto para um comentário mais extenso. Como é que é essa história de um espírito que age como médio de outro espírito? Até a Ana Constantino, na última aula, trouxe um exemplo disso, né? Que ela, numa reunião, ela percebeu esse tipo de coisa. Ele diz aqui: mais uma vez, há que fazer uma distinção que nos propicie uma interpretação mais nítida dos complexos aspectos aqui envolvidos. O fato de funcionar o controle é sempre o espírito, que eles chamam de guia espiritual, ou guia espiritual do médium, como intermediário para certas comunicações. Não quer dizer que todos eles operem como médios, no sentido habitual da palavra. Muitos deles apenas captam as emissões de pensamento de um companheiro espiritual e as retransmitem ao médio encarnado para que este possa convertê-lo em palavras escritas, faladas ou simples. Então, quando eles
eles falam aqui do controle, em alguns casos, ele falava o seguinte, que tem alguns guias espirituais, que eles chamam de controles, que eles não permitem, e se ele não permite, já dá um problema, já tem um problema aí, que o médium dê comunicação de outros espíritos. Eles é que escolhem os espíritos que vão dar comunicação através daquele médium que eles consideram médium deles. Entendeu? É meu médium. Então, eu é que dou comunicação. Se algum outro espírito quiser dar comunicação, eu vou analisar esse espírito para ver se eu deixo ou não. Ou então, ele faz assim: o espírito passa a mensagem para ele e ele retransmite aquela mensagem para o médium. Então, é como se ele fosse médium de um outro espírito. Entendeu? Então, por exemplo, a Ana Constantina é uma médium encarnada. Vamos dizer que ela tivesse um controle desse. E um espírito quisesse falar com ela. Ele disse: não, 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 não. Eu é que tenho que avaliar se você pode ou não. Você não pode. Ou então, eu vou até deixar você dar comunicação. Eu vou ficar vigiando. Ou então ele disse para o espírito assim: você fala para mim que eu passo para ela. Por isso o nome controle, ele controla. Mas tem outros casos que o espírito, ele age assim. Ele capta o pensamento de um companheiro espiritual, retransmite ao médium encarnado, e esse médium que converte o pensamento em palavras. Aí diz aqui, embora isso não deixe de ser uma intermediação, não representa a rigor uma forma de mediunidade tal como a conhecemos. Se ficarmos adstritos ao conceito de que o médium é aquele que serve de intermediário entre os seres desencarnados e os encarnados. Então, aqui, nos nossos trabalhos mediúnicos, funciona assim. O espírito que é da comunicação, ele se aproxima do médium e dá a comunicação. Não tem que ter alguém que pergunte assim: opa, para aí, deixa eu ver se você pode ou não, que o médium é meu. Não tem isso. O que tem é o que ele vai dizer aqui. Há, contudo, exemplos bem caracterizados de espíritos que não apenas descrevem, que estão captando de outros espíritos, mas funcionam mesmo como médios de tais companheiros, servindo de ponte psíquica àquele que não tem condições de utilizar-se de um meio encarnado, a fim de alcançar com seu recado outros seres encarnados. Então, às vezes, o espírito é muito debilitado, está com muita dificuldade, né? Mas ele precisa passar alguma mensagem. Aí, nesse caso, um espírito ajuda esse espírito. Aí ele diz aqui: não é este, creio eu, o caso de Emmanuel, que parece criar condições para que o próprio espírito transmita o seu pensamento ao Chico, em vez de utilizar-se de Emmanuel como médium. Então, Emmanuel auxilia, no caso do Chico, né? Ele auxilia espíritos para poderem se comunicar através do Chico, em reunião mediúnica. Mas ele não serve de médium para esses espíritos, né? Ele, por exemplo, às vezes o espírito está muito debilitado. Aí quando solta, está muito doente, né? Então esse espírito envia uma mensagem para Emmanuel e Emmanuel vai e transpassa essa mensagem para o Chico. Né? Ele ajuda o espírito para que o próprio espírito dê a comunicação. Então ele não diz assim: ah, passa para mim que eu vou analisar. Não. Ele, né, ajuda o espírito. Espírito doente, espírito com muita dificuldade. Quantas vezes a gente tem várias obras do Chico, o Chico dando comunicação, de espíritos, né? Muitos espíritos, muitos. A gente pega assim, às vezes a gente pega uma mensagem, um livro do Chico, eu tenho um aqui, eu acho que
que você precisa do Chico. Aí vem assim, deixa eu pegar aqui. Espíritos diversos. Você pega lá, né? Chico Xavier, espíritos diversos. É por quê? A gente tem 20 mensagens. Cada mensagem de um espírito. Cada mensagem de um espírito. E Emmanuel, o que ele faz? Se por algum motivo o espírito não estiver em condições, por algum motivo, às vezes ele quer dar uma mensagem, ele quer pedir uma ajuda, ele quer contar a história dele, mas ele está muito debilitado. O Emmanuel ajuda esse espírito a se aproximar do Chico, a dar a mensagem. Mas ele não fica naquela situação de receber a mensagem e retransmitir para o Chico. Não. Ele ajuda o espírito. Entendeu? Ele ajuda o espírito. Pode até acontecer do espírito não estar conseguindo dizer a palavra, uma frase. Emmanuel capta o que ele quer dizer e diz para ele, tipo assim, fala assim. Sabe quando uma pessoa quer mandar um recado e ela não sabe dizer bem, ela não sabe expressar, ela diz, eu quero falar isso, mas eu não sei como é que eu falo. Aí você diz assim, fala assim, 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 é isso? Ah, é isso mesmo. Então, repete aí, entendeu? Porque ele entende o que o Espírito quer dizer. Mas, às vezes, o Espírito não consegue falar, fazer uma frase com coerência. Mas ele capta a ideia, o que o Espírito está precisando. Então, é como se fosse uma pessoa que chegasse para você e dissesse assim: ah, eu queria mandar um recado para Fulano, mas eu não sei escrever. Aí você diz: o que você quer dizer? Aí eu quero dizer assim. Aí a pessoa fala a coisa toda. Aí você vai, ordena o pensamento da pessoa, que às vezes a pessoa fala uma palavra, outra, né? E aí, mas você capta a ideia. Aí você pega, organiza o pensamento dela e diz assim: você quer dizer isso, 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 isso? Ah, é isso aí que eu quero dizer. Então fala assim como eu estou dizendo. Aí o espírito vai e fala. Vai falando, olha, é assim, assim, assim. Esse era o pensamento dele. Só que ele não sabia, ele não conseguia falar. A gente encontra muitas vezes o pessoal do interior, né? Que quer dizer alguma coisa, fala, você diz, fala, ah, não, 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 eu não sei falar isso não, desse jeito não. Fala você para mim, né? Que a pessoa às vezes não sabe. Aí você ordena o pensamento dela e diz, ó, fala assim, que eles vão te entender. Aí o Espírito fala, mas é o Espírito que fala. Então, o Emmanuel dá essa assessoria. Ele não se torna um médium do Espírito. E nunca controlou o Chico. Porque o Chico, a vida toda, deu mensagem de, nossa, em espíritos, né? Deixa eu pegar aqui alguns, deixa eu ver se eu acho um aqui, dele, vem aqui, espera aí, aqui. Então, por exemplo, esse aqui, Antologia Mediúnica do Natal, esse livro aqui, Antologia Mediúnica do Natal, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, que tem 80 mensagens nesse livro, Antologia Mediúnica do Natal. 80 mensagens. Tem, eu aqui, nessas 80, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dessas 80, Emmanuel dá 15 mensagens. 15. De 80, mais ou menos, dá 15. As outras 65 mensagens são de outros espíritos. Lemos Correia, André Luiz, Alta de Souza, Cornélio Pires, Elmo X, seriam Jesus Gonçalves, Casimiro Cunha, Maria Dolores, Cornélio
Lúcio. Então, vários espíritos. E Emmanuel fica controlando, não. Os espíritos têm liberdade para se aproximar do Chico e dar a comunicação. É assim que aqui no Brasil nós estudamos. Agora, se for um espírito com problemas, aí ele recebe um ajudar. Aí ele vai contar aqui. Por isso que ele falou, não deixe creio. Aí depois diz assim, né? Há, contudo, exemplos bem caracterizados de espíritos que não apenas descrevem, que estão captando de outros espíritos. Não funcionam mesmo como médios de tais companheiros, servindo de ponte psíquica aquele que não tem condições de utilizar-se de um médio encarnado, a fim de alcançar seu recado aos seres encarnados. Este, creio, é o caso de Emmanuel, que parece criar condições para que o próprio espírito transmita o seu pensamento ao Chico, em vez de utilizar-se de Emmanuel como médium. Aí aqui ele vai contar um caso interessante. André Luiz relata um episódio do livro Libertação, em que o espírito, orientador espiritual de André Luiz, nessa obra Libertação, se concentra, olha só, Google, se concentra como médium para que Matilde, o espírito mais elevado, consiga manifestar-se perante Gregório. Eu trouxe até aqui esse caso, é interessante, porque Matilde é um espírito elevado, muito elevado. Mas esse livro, da Libertação, Libertação, mas tem um problema. A Matilde teve um filho que era terrível. Teve um filho que se tornou um espírito, né, de um caráter péssimo. Né? E esse espírito desencarnou. E lá no plano espiritual, ele se tornou um espírito líder de falange. Mas ela, como mãe, fez de tudo, tentou de tudo para ajudá-lo. Então veja só um caso, né? Um espírito elevadíssimo, Matilde, mas que no passado tinha tido um filho. E esse filho se desviou. Se tornou, depois desencarnado pelo espiritual, um terrível líder de falange. E ela está fazendo de tudo para ajudar esse filho. Mas olha só o que vai acontecer aqui. Quem quiser anotar aí, em cima do livro, da palavra, do livro Libertação, capítulo 18, né? Aqui, o André Luiz vai contar que, que Matilde pudesse, na reunião mediúnica, se materializar, foi preciso que um outro espírito fornecesse energia para ela. Então, eles aqui, né? André Luiz relata um episódio de libertação em que o espírito se concentra, como se fosse um médium, um ectoplasma, para que Matilde consiga manifestar-se perante Gregório. Para mim, se materializar diante do filho, que é o espírito, né, muito mal, muito mal. Esse outro espírito vai precisar doar energia para ela. Então, olha no caso aqui. O Gubbio, que é o orientador espiritual de André Luiz, ele tinha feito um grande discurso, né? Ele deu uma verdadeira aula no início do capítulo. Então, quando ele termina de falar, olha o que, é que ele vai dizer aqui. André Luiz vai dizer: nesse momento, o orientador parou de falar. As lágrimas serenas do orientador Messi receberam resposta celestial, porque a verdadeira chuva de raios diamantinos começou a jorrar do alto sobre ele. Quer dizer, quando ele terminou de fazer aquela prece belíssima, daquela mensagem, energia, luzes caíram sobre ele, né? Raios de luz desceram sobre ele.
como se força misteriosa e invisível ali houvesse libertado divina torrente de claridade em nosso favor. Aí o André Luiz diz assim: calara-se-lhe a voz, mas o quadro sublime arrancava-nos pranto de emotividade indefinível. Não havia um só dos circunstantes sem o toque visível do rosto, daquele êxtase bendito que nos assomava de assalto ao coração. Então, quando ele acabou de falar, né, daquela mensagem, uma energia caiu sobre ele e todo mundo ficou super emocionado. O instrutor Gúbio, esse, né, parecia vacilante, embora o halo radioso que lhe cobria gloriosamente a cabeça veneranda. E aí ele chamou André Luiz, um sopro, e falou: ele estava meio vacilante, ainda meio sensível, né, da prece que ele tinha feito e daquela energia que estava sobre ele. E aí ele chamou o André Luiz e disse para o André Luiz assim: André, dirige os trabalhos da reunião, que eles estavam fazendo uma reunião no plano espiritual, uma reunião mediúnica. Mas ele tinha que fazer algo mais importante. Então ele pediu para o André dirigir a reunião mediúnica para ele. Aí ele diz assim: André, dirige os trabalhos da reunião enquanto devo fornecer recursos para a materialização de nossa benfeitora Matilde. Então, ele, como espírito, ele tinha que fornecer recursos, quer dizer, fluidos, para que o espírito de Matilde pudesse se materializar no plano espiritual durante a reunião que eles estavam fazendo no plano espiritual. Era só encarnados, desencarnados. Aí ele diz assim: vejo-a, o Gubbio falando, ao nosso lado, esclarecendo haver chegado a noite, longamente esperada. Há muito tempo que ela esperava essa oportunidade de estar de frente a frente com o filho, que era desencarnado, por seu coração materno. Imagina, o espírito elevado esperou, ó, muito tempo, a oportunidade de estar frente a frente com o filho, que era pior, muito mal, muito mal. Antes do reencontro com Gregório, que era o filho dela, em companhia de bem-aventuradas entidades que assistem, pretende ela visitar-nos. Antes de o encontro do filho, ela pretende visitar o grupo de maneira tangível, encorajando quantos aqui hoje se candidatam ao serviço preparatório de ingresso em ciclos superiores. André, olha o que o André diz: tremeu perante a ordem. Uma vez ele foi a primeira vez que ele foi dirigir uma reunião. Então, ele tremeu durante a ordem né, do convite, mas ele não hesitou. Tomei o lugar, ele tomou o lugar do Gúbio, que o Gúbio que era o dirigente da reunião. Ele tomou o lugar do Gúbio, enquanto o sábio mentor se recolhia a 2 passos de nós em profunda meditação. Reparamos em silêncio que luz brilhante e doce passou a se lhe irradiar do peito, do semblante e das mãos em ondas sucessivas, semelhando-se à matéria estelar, tenuíssima, porque as irradiações pairavam em torno, como que formando singulares paradas nos movimentos que lhe eram característicos. Em breves instantes, aquela massa suave e luminescente que saía do corpo espiritual do Gúbio começou a tomar contornos definidos, dando-nos a ideia de que manipulares invisíveis infundiam plena vida humana. Em alguns instantes, e Matilde surgiu diante de nós, venerável e bela. O fenômeno da materialização de uma entidade sublimada ali se fizera prodigioso aos nossos olhos, em processo quase semelhante
que se verifica nos círculos carnais. E agora eu me lembrei de uma matéria que o Beto aqui estava vendo outro dia, ontem, do André Trigueiro, que perguntaram para o André Trigueiro assim: André, você já viu uma materialização de espírito? E ele falou: eu vi. Parece que ele disse que foi no Frei Luiz. Ele disse que ele foi no espírito, deve ter sido o Frei Luiz. E ele foi convidado a participar de uma mediúnica, né, de um tratamento espiritual. Ele foi convidado a participar. E aí ele disse que viu um espírito, um médium de efeitos físicos, doando ectoplasma e o espírito se materializando na frente dele. Ele disse que, como ele é repórter, ele teve vontade de ficar fazendo perguntas, porque André Trigueiro entendeu? E o que repórter melhor faz? Não é perguntar, não é interrogar, mas ele fez o quê? Ele se conteve. Ele disse que se conteve. Ele disse, eu fiquei doido para fazer pergunta. Mas os amigos espirituais, os companheiros ali já tinham alertado ele, ó. Tipo assim, fica na tua. E ele ficou quieto e ele viu o espírito se materializar através da doação de ectoplasma de um médium. Por isso que o André Luiz aqui, ó, ele vai falar, ele disse aqui, né? Ele diz aqui, ó, o fenômeno da materialização no plano espiritual, porque tudo isso acontece no plano espiritual, de uma entidade sublimada, ali se fizera prodigioso aos nossos olhos, em um processo quase análogo, semelhante ao que se verifica nos círculos carnais. Entendeu? Então, Gúbio doou fluido para que o espírito de Matilde se materializasse naquela reunião no plano espiritual. Por isso que ele foi quase como que um médium, né, do espírito. Porque no caso que o André Trigueiro participou da reunião, ele viu o quê? Havia um médium encarnado doando ectoplasma para o médico espiritual se materializar. Então, ele é médium daquele médico espiritual, né? Então, não vamos dizer que o nome do médium fosse Leonardo. Ele não disse o nome do médium. Mas vamos fingir que é Leonardo. Encarnado, Leonardo, como nós. Médium de efeitos físicos, doando ectoplasma, e o médico espiritual se materializar. Então, Leonardo é médium daquele médico espiritual. Ele que doa energia para o médico espiritual se materializar. No caso aqui, o Gugu, que é o espírito, foi o fundo, não ectoplasma, porque espírito não tem ectoplasma. Ectoplasma, para você ter ectoplasma, você tem que ter corpo físico. Mas doa, tem fluido, né? Então, o Gugu doou energias para que o espírito Matilde pudesse se materializar ali na reunião mediúnica. Então, diz aqui, ó, ele falou que as irradiações, ó, que do peito do Gúbio saía, né, uma matéria estelar tenuíssima, porque as irradiações pairavam em torno. E essa energia que foi saindo do Gúbio foi tomando uma forma do corpo de Matilde. Então, é como se ele se tornasse ali, naquele momento, médium de Matilde. Entendeu? Ele é que doou energias para que Matilde se materializasse. Só que eram dois espíritos. Ele num grau e Matilde no outro maior. Né? Então, esse é um exemplo de um espírito. E essa reunião toda era no plano espiritual. Tá?
Então, ele diz aqui, é muito interessante esse caso. Está no capítulo 18 do livro de Libertação. Quem quiser procurar ler, e ela vai continuar explicando, né? Então, ele diz aqui, André Luiz relata um episódio do livro Libertação em que o espírito, Rubio, se encontra com o médium, para que o espírito Matilde consiga materializar-se, né, manifestar-se perante o espírito do filho Gregório, para ela poder falar com o filho dela, para tentar demover o filho dela daquilo que ele fazia, né? Ele era terrível, terrível, terrível mesmo. Um líder de falange mesmo terrível. E ela, como mãe, queria ajudar esse filho. E há muito tempo ela esperava por aquele momento. Imagine, mesmo sendo ela um espírito evoluído, ela não pode. Já vou falar com meu filho. Não. Houve toda uma preparação durante muito tempo para acontecer esse momento. Porque Gregório vivia numa região onde a energia era de péssima qualidade. Então, mesmo ela tendo o espírito bem mais evoluído, não podia chegar lá, hoje eu vou falar, não, pega o WhatsApp e manda para ele. Não, houve uma preparação. Por isso que ela estava ansiosa, esperando há muito tempo essa oportunidade, né? Então, voltando aqui para um pedacinho aqui, quando ele vai dizer assim, de uma vez, nos anos de prática de trabalhos mediúnicos do Hermínio, tive a oportunidade de presenciar fenômenos semelhantes. Numa de tais ocasiões, o espírito manifestante produziu um convincente fenômeno de xenoglossia. O espírito falou em línguas. Acho que era tão forte a sua fixação no idioma da língua que falara na terra, era o húngaro, que o seu pensamento estava sendo transmitido pelo médium nessa língua. Devo acrescentar que o médium nada conhecia de húngaro na sua presente existência, embora tenha sido húngaro na vida imediatamente anterior. De repente, suspendeu-se por alguns momentos a penosa tentativa de diálogo. Quando o médium voltou a falar, já que nos foi possível o entendimento em português. Interrogado posteriormente, um de nossos amigos espirituais, podemos considerá-lo como um dos controles do médium, ou seja, o espírito familiar. Nos explicou que, em vista da dificuldade criada pela dramática xenoglossia e pela aflição do espírito de manifestar-se, ele, o controle, interferiu no procedimento, passando a funcionar como intermediário entre o manifestante e o médium. Ou seja, o pensamento continuou sendo do húngaro, agora, porém transmitido ao médium, de tal maneira que este podia vazá-lo em português. Esse caso aqui vai ser interessante, mas a gente vai explicar na semana que vem. O espírito, né? A gente sabe, já aprendeu, que o espírito ele fala através do pensamento, ele não usa palavras para falar. Mas esse espírito aqui, ele estava numa fixação muito grande, e a gente vai entender por que que ele conseguiu falar em húngaro, através do médium, que nessa vida não falava húngaro, como é que essa fixação pode acontecer, ao ponto disso acontecer. E ele começou a falar, é como se ele tivesse tomado o controle do médium, quase como numa possessão, ele falando em húngaro, bem na reunião, não entendia húngaro, e aí o controle, o tal do guia espiritual, teve que entrar no meio da comunicação para poder pegar o pensamento dele em húngaro e transformar isso em português para o pessoal da reunião entender. Então, a gente vai ver como isso pode acontecer. Porque, às vezes, a gente estudou, não, o espírito fala sobre a língua do pensamento. Mas não acontece, às vezes, de você encontrar um médium falando em outra língua? Acontece. Como é que o médium deixou isso acontecer? Aqui, na próxima aula, ele vai explicar
como isso pode até acontecer, tá? Então, muito interessante, tá? Ele falando sobre essa questão, que às vezes o espírito está tão fixado que ele não consegue fazer leitura do pensamento. É como ele tomasse posse do médium, ter o controle da mente do médium e impusesse aquilo. E o médium, muitas vezes, não consegue. Aí começa a falar inglês, francês, alemão, ninguém entende nada. Nesse caso aqui, o controle, que era o guia espiritual do médium, interferiu para poder fazer a tradução, as pessoas entenderem a mensagem. Vamos marcar aqui, vamos botar a data semana que vem. Hoje é dia 20, 31. Aí coloca aqui, 31, reportando-nos novamente ao caso de Emmanuel. Bota aí 31/7. A gente vai vendo que o Hermínio de Miranda ele está trazendo para a gente casos que pode acontecer numa mesa mediúnica, fatos que a gente precisa conhecer. Como o caso aqui da Matilde, né? Esse caso aqui do espírito, que numa fixação tão grande, ele dominou o médium de tal forma que o médium não conseguiu captar o pensamento, porque o certo que é o médium captar o pensamento do espírito, né? E na mente dele, transformar isso numa linguagem, nossa linguagem, e transmitir através da psicografia ou da psicofonia. Mas aqui não aconteceu. O espírito tomou quase que de assalto. Não permitiu que o médium fizesse. Ele tomou de assalto. E começou a falar dando essa condição, uma fixação muito grande. E aí ele falou de língua, ninguém entendeu. E aí o controle teve que interferir para poder pegar essa palavra dele, fazer a modificação para a língua portuguesa, para que as pessoas pudessem entender. E aí ele vai, nas próximas aulas, na próxima aula, explicar quando é que isso pode acontecer. E é muito interessante. Então, o Eni está trazendo para a gente, né, esses fatos que vão acontecer numa mesa mediúnica. E a gente vai ter que saber como lidar com isso. Como é que a gente lida com isso? Né? É, no, no caso do espírito desse, o que eu vou dizer para ele? Como é que eu vou falar para ele que ele deve agir? Mas você tem que saber por que está acontecendo. Então, ele vai trazer vários casos desses, como ele trouxe desse dos espíritos que xingavam todo mundo. Cara, se você está numa casa, num trabalho, e de repente tem casas espíritas, e se acontecer um negócio desse, o pessoal vai deixar rolar, vai deixar passar. Ah, o espírito é assim mesmo. Tem gente que tem trabalho que vão deixar passar. Não deixa o espírito socar, xingar, bater, dizer que domina tudo. Tem casas espíritas que isso acontece. Que isso acontece. Mas nós que estamos na doutrina, vemos que não, se não vou dar atenção ao espírito que faz isso, que fala palavrão, que é grosseiro, que agride todo mundo. Então, como disse Kardec, a gente tem que lembrar o quê? Que os espíritos são gente como a gente. E que a morte não dá atestado de sabedoria a ninguém. Então, se você está fazendo um trabalho numa casa espírita, e você vê o espírito agindo assim, ou pedindo alguma coisa, ou falando alguma coisa que você não considere adequada, você tenta alertar o grupo. Se o grupo quer continuar daquele jeito, você vai embora. Porque você não vai ficar ali abraçando um tipo de trabalho desse, né? Porque aí você corre um sério risco, né? Então, gente, nós vamos encerrando aqui, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus pela oportunidade, né, que nós estamos tendo de estudar essa doutrina, para que a gente possa, para que possamos ser médios
seguros, né? Médios, bem preparados. Daqui a pouco a gente vem para o estudo do livro Luz do Mundo, de Amélia Rodrigues. Hoje é o capítulo 7, né, Denise? Pão da Vida? Capítulo 7, Pão da Vida. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça. Daqui a pouco a gente está de volta, tá bom?